Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. E convido o senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Santa Catarina, Dr. Eduardo Pinho Moreira. Convido o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Colasso. Obrigado, presidente. Convido o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, Dr. Fábio de Souza Trajano. Convido o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, eminente deputado Aldo Schneider. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Mário Marcondes. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o eminente deputado Kennedy Nunes. Excelentíssima senhora segunda secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Dirce Ardenscheider. Excelentíssima senhora terceira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Paula Lima. Excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Scudilaric. Excelentíssimas autoridades, senhores e senhoras, nos termos do artigo 46 da Constituição do Estado de Santa Catarina e do artigo 3º do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, declaro solenemente abertos os trabalhos legislativos referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. A seguir, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, para apresentar a mensagem anual prevista no inciso 10º do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Vossa Excelência tem a palavra. Quero cumprimentar a todos os senhores, as senhoras deputadas, saudar cada um e cada uma dos presentes, saudar nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevig, e cumprimentar o nosso querido vice-governador, doutor Eduardo Pinho Moreira, saudar o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, dar os parabéns pela sua posse, desejar ao senhor muito sucesso, tenho certeza que terá, saudar o Procurador-Geral de Justiça em exercício, doutor Fábio de Souza Trajano, cumprimentar o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, general de brigada Ricardo Miranda, cumprimentar nossos queridos ex-governador, Cacildo Maldaner, Paulo Afonso Vieira, o vice-presidente da Assembleia e futuro presidente, deputado Aldo Schneider, o vice-presidente, deputado Mário Marcondes, o primeiro secretário, deputado Kennedy Nunes, a segunda secretária, deputada Dirce,
terceira secretária, a deputada Ana Paula, o quarto secretário, Maurício Kudilac, cumprimentar todos os secretários de Estado, presidente de empresa, membros do governo, presidente de autarquias, prefeitos municipais, autoridades civis, militares, enfim, através deles peço licença para cumprimentar a todos. Como é tradição, a cada ano, na abertura do ano legislativo, cabe ao Executivo trazer a sua mensagem e apresentar aos senhores deputadas, senhoras deputadas, a compromisso de governo que se renova a cada ano. Cumpro pela 8ª vez esta missão com muito orgulho, com muita alegria de poder estar aqui e desfrutar deste convívio. A mensagem será entregue individualmente a cada um dos senhores, das senhoras deputadas, e eu não pretendo fazer uma leitura cansativa, demorada desses textos, mas pretendo fazer uma mensagem de agradecimento. Minhas primeiras palavras são de um profundo agradecimento a essa Casa Legislativa, a cada um e a todos os deputados e deputadas que compõem esse nosso poder, o Parlamento catarinense. Durante estes anos, desenvolvemos nossa ação sempre procurando construir, unir as nossas forças, trabalhar em conjunto. É claro, o debate contraditório, as divergências próprias do pensamento de cada um, do desejo e da contribuição que cada um podia e pôde dar no processo de evolução da sociedade e no processo de governo. Mas como o Executivo e o Legislativo se relacionaram, eu acho que deixa aqui um ensinamento às gerações futuras. E da minha parte, e em nome do Executivo, eu quero agradecer profundamente. Tivemos momentos difíceis, desafiadores, onde fomos exigidos a buscar dentro de nós a força necessária e as convicções indispensáveis para que a gente pudesse dar a nossa contribuição. Eu não tenho dúvida e relato a seguir avanços importantes que puderam ser dados, às vezes em unanimidade, às vezes na divergência, às vezes na discussão acalorada, às vezes na convergência, mas sempre com um objetivo forte e claro de construir. Peço que renovem, neste período em que o vice-governador Eduardo Pinho Moreira assume, o mesmo esforço e a mesma colaboração em favor do Executivo, em favor de Santa Catarina. Faço, presidente Rodrigo Colasso, a mesma distinção e destaque nesta relação com o Tribunal de Justiça. Poucos estados, e nem sempre, mesmo em Santa Catarina, nós conseguimos caminhar juntos, cada um com a sua função e com a sua missão, mas com o mais forte princípio da colaboração em favor da população. Isso, de fato, aconteceu o mesmo em relação ao Ministério Público e incluo aqui também ao Tribunal de Contas. Eu acho que a missão de cada um, única e indispensável de ser cumprida com a independência necessária, mas como princípio, a ajuda para que a gente ficasse mais forte e pudesse fazer ainda mais em favor da sociedade catarinense. E, com isso, nós temos condições de comemorar algumas conquistas do nosso Estado. Eu, ao falar isso, não estou ignorando e nem escondendo os grandes desafios que temos e aqueles resultados que poderiam e precisam ser menor do que aquilo que nós conseguimos fazer. Mas não há dúvida de que, comparado ao cenário a nível nacional, nós conseguimos, os catarinenses, e não apenas o governo, mas o Estado catarinense, a sociedade catarinense, ter avanços muito significativos. Os últimos anos foram anos difíceis para o Brasil, anos desafiadores em todos os sentidos. A crise é composta de várias faces, de vários lados, de muitos desafios. E nós tivemos, todos nós, que enfrentar com coragem e com determinação. Foram desafios importantes, porque na gestão você via de um lado a receita caindo, consequência da realidade econômica, da crise econômica, e por outro, a exigência da sociedade aumentando, porque ela precisava da proteção do Estado. Era no serviço, na área da educação, com mais matrículas, eram mais necessidades na área da saúde, o desafio da segurança pública, a necessidade de prestar um serviço cada vez melhor, já que a crise era cada vez maior. Era difícil compor este quadro. E aqui na Assembleia,
nós fizemos e se produziu um debate muito positivo para o futuro de Santa Catarina. Leis importantes foram votadas e que permitem hoje a gente ter um equilíbrio que outros estados na federação não conseguiram e terão dificuldade de conseguir. Eu cito aqui, por exemplo, a renegociação da dívida, que foi protagonizada por Santa Catarina, elaborada pelos nossos técnicos. Nós conseguimos levar uma tese para corrigir uma injustiça muito forte que se fazia com taxas de juros absurdas, quase extorsivas ou mesmo extorsivas em cima dos estados e dos municípios. Era impossível enfrentar a crise sem corrigir aquela sangria. A mesma coisa em relação à reforma da Previdência, que o Brasil hoje debate de forma acentuada e que em Santa Catarina foi enfrentada. E aqui neste Parlamento, através do voto democrático, conseguimos avançar naquilo que era possível e avançamos muito com a colaboração dos servidores públicos que passaram a ter um desembolso maior do que tinham para ajudar a enfrentar a crise. Eu participei de muitas reuniões a nível de Brasília, com os governadores, e quando o debate da crise era muito acentuada, a ação de todos era: nós temos que aumentar impostos, a crise vai ser muito grande. E nós defendíamos exatamente o contrário, que a gente não aumentasse impostos, que a gente enfrentasse a crise fazendo ações internas que permitisse não penalizar a sociedade, não aumentar o desemprego, não permitir a crise se alongar fortemente no setor produtivo. E esta era uma decisão questionada pela maioria dos outros estados que pensava diferente. Nós resistimos, nós quebramos um paradigma, e não foi fácil, porque a maioria dos governadores, ou quase todos, queriam essa mudança e precisava da unanimidade no CONFAS, o Conselho Fazendário. E Santa Catarina foi uma voz firme e corajosa, no sentido de dizer: olha, nós não vamos percorrer este caminho. Ele não trará bons resultados. E, de fato, hoje a gente pode dizer que essa estratégia foi adequada. O segundo esforço foi, principalmente de uma região do país, de que os contratos que permitiram incentivos fiscais, eles fossem quebrados e fossem retirados os incentivos. A quebra de contrato, muito mais do que o recurso que ela pode colocar no caixa, ela gera uma consequência da falta da segurança jurídica e do impedimento de novos investimentos. Nós lutamos contra isso, às vezes de forma constrangida, porque era praticamente só nós que tínhamos esta tese, a gente não concordou. E o CONFAS acabou fazendo uma manobra de tal forma que 2/3 dos estados aprovando, aqueles que pudessem, poderiam recorrer a esta situação. Nós acreditamos, além de fazer o dever de casa, em 5 ações que eram importantes para que Santa Catarina fosse o último estado a entrar na crise e ser o primeiro a sair da crise. Essa era a nossa missão, a nossa meta, a nossa luta diária dentro do governo. Nós temos que aproveitar as janelas. A primeira delas era a temporada de verão. É uma coisa que é muito nossa e que poderia gerar empregos e ajudar a gerar desenvolvimento. Nós conseguimos ter temporadas de verão muito boas, inclusive esta que está em curso, e falava hoje com o deputado Pavan, dos excelentes números que Santa Catarina está tendo, inclusive neste ano, e com boa resposta do setor público. O segundo, o mercado interno, ele estaria recessivo, ele estaria consumindo menos. A solução era exportar. Nós tínhamos que aumentar as exportações. E se você olhar os números de Santa Catarina, você percebe que houve um esforço muito grande e nós aumentamos de forma significativa as exportações. O terceiro era nós conseguirmos substituir as importações. Muitas coisas que nós comprávamos de outros países, que nós pudéssemos fortalecer a produção interna. Eu uso aqui um setor como referência. O setor que mais emprega a mão de obra de forma direta, de forma indireta é o agronegócio, mas de forma direta é o setor têxtil. A carga tributária foi reduzida para que nós pudéssemos ser competitivos com o produto chinês. Há 5 anos atrás, em qualquer loja que você ia comprar, você ia olhar a etiqueta, era tudo produzido fora do nosso país. Hoje, tudo é produzido no nosso país e em Santa Catarina. Este setor cresceu no ano passado 37% e gerou milhares de novos empregos. O quarto setor era aproveitar da melhor forma possível a safra, o aumento da safra, a melhoria da produtividade, porque este era o setor que nós tínhamos chance de crescer, tanto no consumo interno quanto no consumo externo, na exportação e com nossa produtividade.
e está aqui o secretário Sopelsa e toda a equipe, o Ayrton Spies e todos, nós realmente conseguimos ter um desempenho muito forte. A sociedade catarinense, o trabalhador catarinense, a iniciativa privada respondeu com extremo destaque, e nós conseguimos também cumprir a meta. E o quinto é o setor de tecnologia, o setor de inteligência, a nova economia, de tal forma que ela criasse um nível de competitividade extremamente elevado, e nós conseguimos avançar, conforme posso colocar através da secretaria que está aqui presente, o Chiodini. Vencida esta etapa, a gente começou a fazer um trabalho de equilíbrio. E agora começam a sair os primeiros números do ano de 2017. Eu vou me valer agora de um dado que saiu do Ministério do Trabalho, mostrando os 27 estados do Brasil, a geração de emprego de cada um deles, e eu peço, se possível, que seja projetado ali. Primeiro lugar, graças a Deus, Santa Catarina, o nosso estado, com 1,1% do território, 3,5% da população. Em termos absolutos, nós conseguimos ser o estado que mais gerou empregos no Brasil. Todos nós sabemos que, a partir do momento que a pessoa tem a sua oportunidade de trabalho, ela gera todos os benefícios sociais e de bem-estar à sua família e à sua sociedade. E, na sexta-feira, saiu o ranking nacional do PIB, o Produto Interno Bruto. E, outra vez, a fonte é o Banco Central. Santa Catarina foi, em 2017, o estado que teve o maior crescimento do PIB nacional, com 4,3%, quando o PIB brasileiro foi em torno de 1%. Eu sei que não é o governo que faz o PIB, nem é o governo que gera empregos, ainda bem, mas as atitudes que foram tomadas, as ações que foram desenvolvidas por todos nós, a segurança que se estabeleceu, permitiu que o Estado tivesse um ambiente mais forte e pudesse gerar uma solução melhor. Se você olhar naqueles índices de desemprego, você vê que os estados que entraram em dificuldades foram aqueles que geraram ou que perderam mais empregos. O de todos foi o Rio de Janeiro. Por isso que esta harmonia que se construiu, esse espírito de colaboração que se praticou, essa força que se desenvolveu para que Santa Catarina pudesse vencer com vigor e com unidade os seus desafios, é um legado que todos nós, e não há dono para esse, pode oferecer à sociedade em tempos difíceis como os que nós temos. O cenário começa a melhorar, a economia começa a dar os resultados. A arrecadação de janeiro, por exemplo, foi a maior arrecadação da história de Santa Catarina e teve 11% sobre janeiro do ano passado, o que sinaliza claramente a retomada. No início do mês de janeiro, foi anunciada lá em São Lourenço do Oeste a ampliação e investimento de $200 milhões na antiga Paraty, ou Paraty e Kellogg, numa linha de produção importante. Na quinta-feira, junto com vários deputados, estivemos em Joinville comemorando o início da montagem da fábrica, já com a construção civil feita, de 1,9 bilhão de reais da GM, acreditando no setor e investindo. Hoje ainda, nós temos o anúncio de um investimento importante, a consolidação dele, da Bernec, em Lages, com cerca de R$1 bilhão e cerca de 700 empregos novos. A GM passou a contratar, naquele dia, mais 400. Eu não tenho dúvida de que o cenário começou a se alterar para melhor. O cenário começou a melhorar. Se nós tivermos, a nível nacional, as mudanças que estão em curso, com bom senso, com equilíbrio, com prudência e com respeito, nós teremos a condição de apontar o Brasil para um desenvolvimento muito forte, acelerado e por longos anos. Muitas mudanças já foram feitas, elas já estão sendo, esse ano já terão impacto, mas eu não tenho dúvida que a discussão que se forma lá, ela aponta para um caminho de crescimento econômico forte. Há grandes desafios pela frente. Eu não tenho dúvida do desafio da segurança pública. Cada dia a nossa sociedade é mais violenta. Cada dia nós somos mais desafiados. Cada dia a gravidade do problema está mais perto da gente. Cada dia está mais visível. O Estado não ficou de braços cruzados. Nós aumentamos de forma significativa os nossos efetivos. Nós compramos muitos equipamentos
e fizemos um belo trabalho, e aqui quero fazer um reconhecimento público e forte às nossas forças policiais, sejam elas a Polícia Civil, a Polícia Militar, o IGP, os bombeiros, que deram e estão dando uma grande contribuição. Mas a sociedade quer e precisa mais, e esse é um grande desafio para os futuros governantes. E é muito difícil de você poder contra-argumentar. Esses dias eu estava ali em Mafra, e o grande pedido da comunidade era, como é invariavelmente em todas as regiões, nós precisamos de mais policiais, nós queremos o aumento do efetivo. E não tem como você não se sensibilizar. E aí eu perguntei, quantos nós temos policiais aqui? Nós temos 91 policiais em Mafra, que é o batalhão que cobre a região. Em Mafra é 65, os outros fazem um trabalho mais regional. Aí eu disse, olha, vamos tentar fazer um esforço, tem que haverá concurso por mais outros concursos, por longos anos, para você poder formar o efetivo. Mas eu perguntei, e Rio Negro, que é do lado aqui, quantos tem? Rio Negro tem 15. É uma cidade parecida com a nossa. O problema não é Santa Catarina, o problema é brasileiro. Por exemplo, todos nós sabemos da gravidade da situação em Joinville. É uma situação difícil. Quantos policiais nós temos em Joinville, só da Polícia Militar? 797. Se você comparar, por exemplo, com Caxias do Sul, que é uma cidade praticamente do mesmo porte, Caxias tem 429. Nós não descuidamos. E isso é bom e é ruim. É bom porque cumprimos o nosso dever, mas é ruim porque os indicadores de violência são cada vez mais desafiadores. Não adianta, nós não temos que nos comparar com os outros. Nós temos é que proteger os nossos. E por isso tem que continuarmos esse trabalho por mais tempo, por longo tempo, de forma profissional e qualificada, como, aliás, tem sido de uma forma muito forte. Eu quero aqui, um dos últimos pronunciamentos, reconhecer e dar um abraço carinhoso e pedir que vocês estendam a cada uma dos homens e mulheres que fazem a segurança pública em favor do nosso Estado. É uma dura luta, difícil, mas vai dar certo. Eu não tenho dúvidas do desafio da saúde. E quando a gente encontra um desafio dessa magnitude, desta importância, eu tenho me perguntado muitas vezes como é que a gente faz para resolver. Porque é um problema que está aqui e que está em todos os lugares do Brasil, está nos municípios, está nos hospitais filantrópicos, está nas Unimed, está em todos os lugares. O que nós temos que fazer? Será que a saúde vive uma crise de perda de serviço oferecido à sociedade? Eu uso alguns indicadores. Por exemplo, há 40 anos atrás, 50 anos, a expectativa de vida da gente, tem vários médicos aqui que podem me ajudar, era na faixa de 60 anos, era a média de expectativa de vida no Brasil, né? Em Santa Catarina. Hoje, a expectativa de vida em Santa Catarina é 79 anos e 1 mês. É a mais alta do Brasil. Se vive mais em Santa Catarina que qualquer outro lugar do Brasil. É um indicador. Se você olhar o índice de mortalidade infantil, quando eu fui prefeito de Lages a primeira vez, era uma coisa assim que nos agredia. A cada 1.000 crianças que nasciam no primeiro ano de vida, 30 iam a óbito. E era um indicador mais ou menos médio de Santa Catarina. E isso machucava, porque era um absurdo isso. Hoje, este número é de 10, ou seja, a cada 3 crianças que nasciam no primeiro ano de vida, como preconiza a Organização Mundial de Saúde, de cada 3, 2 sobrevivem. Nós melhoramos muito. A medicina melhorou muito. Você tem hoje raio-x digital, você tem ressonância magnética, você tem PET scan, você tem, enfim, novos equipamentos, novos exames, novos conceitos de saúde. Os profissionais de saúde se qualificaram cada vez mais, se dividiram em especialidades. Há novos medicamentos, a engenharia médica evoluiu, a engenharia química evoluiu, nós temos recursos que antes nunca pensamos que um dia teríamos. Agora, tudo isto custa muito dinheiro. A inflação da saúde não é a inflação do mercado, ela é muito maior. A inflação da pesquisa, do custo da inteligência, são indicadores que são difíceis de você controlar. Então, eu não tenho dúvidas de que o problema da saúde tem que ser revisto na sua base. A Constituição brasileira, ela determina de uma forma muito clara, é um direito do cidadão universal e é um dever do Estado. Está claro isso.
Se você for hoje a pessoa mais rica de Santa Catarina, atendida num hospital público, e ela disser, eu quero pagar, não, o senhor está proibido de pagar. Eu acho que esse conceito está errado. Nós temos que melhorar a gestão, nós temos que buscar mais eficiência, mas também nós temos que encontrar um modelo de pagamento sob pena de 20%, 30%, 50%, 70%, alguns municípios já estão com mais de 30%, é impossível de você manter tudo para todos, o tempo todo, sem nenhum custo. Então, eu entendo que esses dois problemas são problemas muito graves. Eu acho que nós conseguimos evoluir na questão da educação, mas é um grande desafio, e a educação, para você colocar ela como uma fonte de diminuição da violência, é o ensino integral, de tempo integral na escola. Então, a gente está conseguindo ampliar bastante, e isso, no meu entendimento, vai se acentuar nos próximos anos. Nós temos coisas boas. Agora nós tivemos o Estado de Santa Catarina, a convite da OEA, da ONU e do Banco Mundial, apresentando as realizações da defesa civil também. E lá nós tivemos um reconhecimento de um dos melhores modelos do mundo em execução da defesa civil. Eu não tenho dúvidas de que o nosso sistema prisional, com todos os desafios que tem, foi humanizado, foi melhorado, e ainda há muito por fazer, mas temos conquistas importantes a serem comemoradas. Eu posso falar de cada uma das áreas, de todas elas. As nossas empresas, todas elas terminaram o ano com resultado positivo, com balanço positivo. O Badesc está, dentro de alguns dias, anunciando o seu balanço, com lucro superior a 15 milhões, a Celesc teve um saldo positivo, o BRDES teve um saldo positivo, a Casan teve um saldo positivo, até a CIASC, veja aqui o Ivan Razulin, conseguiu ter um balanço financeiro positivo, então nós estamos bem. Ontem, em Brasília, nós tivemos uma reunião com vários governadores, e a grande discussão que tinha eram as dificuldades que nós teremos neste ano e para os próximos anos. E ontem foi feita uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e tinha lá, eu acho que uns 10 governadores. A choradeira era de todos e muito forte. E o debate da questão da Previdência. E eles, então, estavam falando que a grande proposta que deverá surgir nos próximos dias é um programa de criar um fundo em cada um dos estados, um fundo de previdência, para fazer esta transição e minimizar os efeitos, porque eles deram um dado lá que eu nunca tinha ouvido. Hoje, o Brasil é um dos 7 países mais jovens da OCDE. E daqui 30 anos será um dos 7 países mais idosos da humanidade. E isso vai se dar com uma rapidez impressionante. Por exemplo, a minha geração, nós somos em 10 irmãos. O meu irmão que tem mais filhos tem 3. Então, numa geração, você diminuiu de uma proporção absurda. E isto agora terá um impacto que nunca na história da humanidade algum país enfrentou ao mesmo tempo, que é um custo de previdência avassalador. Então, veja, o 7º mais jovem para o 7º mais idoso no universo de quase 200 países. E eles mostraram os dados lá e mostraram as consequências. A ideia que está se concebendo é colocar, por exemplo, os recebíveis da dívida ativa. Santa Catarina tem 18 bilhões de reais de dívida ativa num fundo, e vender isto, vender ações sem perder o controle ou por decisão e formar este fundo. Santa Catarina não vendeu ativos. Nós temos os ativos preservados. E para serem discutidos por este parlamento, por este governo e por outros, e pela sociedade, de procedimentos. Outros estados já venderam, já não têm mais esses ativos. Então, se nós conseguirmos construir uma boa solução, a gente resolve o problema fiscal, que tende a ser um problema mais grave pela frente. Então, é muito difícil de você, num momento como este, trazer aqui, né, um ponto de vista único, e eu expresso aqui, de forma privilegiada, o meu. Mas, claro que em nome do governo. Eu entendo que a gente fez o máximo que podia e lutou muito, né? Não foi uma missão fácil, foi uma missão difícil. No dia que deu o furacão lá nos Estados Unidos, eu conversei com o Bira, que é amigo de todos vocês, para levar minha solidariedade, e disse para o Pedro, disse, Bira, fé aí, meu irmão, você é um homem da igreja, coragem que esse furacão vai passar e não vai atingir ninguém.
Diz ele, mas é muito difícil enfrentar. Eu disse, não dá bola, Bira, nós aqui enfrentamos um desse por dia, aqui, porque cada vez que você liga a televisão tem uma notícia desse tamanho. Foi tempo de muitos desafios para todos nós. Foi um tempo difícil. E se você parar para olhar para outros estados, para outros lugares do Brasil, você poderá constatar que o nosso estado, e eu não falo do governo, conseguiu proteger melhor as pessoas. Conseguiu colocar as pessoas em primeiro lugar nas ações que se desenvolveram. Da minha parte, é um tempo de agradecimento. A gente vive um momento de construir um novo projeto, de se deslocar para um outro movimento, e eu quero, do fundo do meu coração, de uma forma muito sincera, agradecer. Eu procurei tratar todos, o tempo todo, com o maior respeito e educação, e sinto de forma muito clara que fui tratado assim, por todos, especialmente por cada uma e por cada um dos deputados. Aproveito para dizer isso para a nossa equipe de governo e para todos os catarinenses que nos assistem. É um privilégio, uma honra, né, poder exercer essa missão que nós estamos por concluir. Foi um período de ficar de cabelos brancos, foi um período em que você tem que concentrar toda a energia na missão, você fica menos alegre, você conta menos piada, você convive menos com os amigos, você acaba ficando mais tempo na solidão, e aqui tem 2 ex-governadores que tiveram mesmo desafios, mas é um tempo de reconstruir, de buscar na convivência a energia necessária para se fortalecer cada vez mais. Eu ainda tenho desafios pela frente, eu quero e vou conseguir, uma luta que a minha fé me alimenta, e ontem nós estamos tratando do Fundan, que é uma coisa que eu acredito nesse modelo para Santa Catarina. Eu acho que o nosso bom modelo de distribuição demográfica, bom modelo de oportunidades, é a base do nosso Estado, prestigiar um município pequeno, fazer as transformações em cada uma das comunidades. Lá tudo é melhor, tudo é mais rápido, tudo é mais verdadeiro. O Programa 1 foi um grande sucesso. Nós fizemos a apresentação do projeto na Secretaria de Tesouro Nacional, que aprovou e liberou o valor, a carta de crédito. Fomos até o Ministério da Fazenda, que autorizou a negociação com o BNDES, que fixou o valor. Só 2 estados no Brasil podem contrair empréstimos no BNDES, Santa Catarina e o Espírito Santo. Os outros 25 não têm limite, já não teriam condições. Mas o Tribunal de Contas da União, ele determinou que a fiscalização, a execução não possa mais ser pelo Estado ou pelo BRDE. E aí eles não têm gente para fazer com que acompanhe os 295 municípios. Então pediram que nós diminuíssemos o número do município, que era que fazer uma grande homenagem ao Dr. Serpa, um irmão de todas as horas, sobretudo das horas mais difíceis. Nós elaboramos a proposta para que os municípios até 10 mil habitantes, e combinei isso com o Dr. Eduardo, nós faríamos com recursos do Estado, e os recursos do BNDES viria para os estados para complementar as obras. E na quinta-feira a gente teve no BNDES, fez uma reunião demorada, mas as exigências burocráticas são cada vez maiores. Então, ontem, quando cheguei em Brasília, eu disse, olha, eu vou fazer uma coisa que o meu coração manda. Eu liguei para o presidente Temer, disse, olha, presidente, eu precisava falar com o senhor, é uma questão que, para mim, é fundamental. Ele disse, pode vir aqui. Eu fui lá às 16h, levei todo o projeto, informei ao nosso vice-governador. Ele telefonou para o Banco do Brasil, para a Caixa. Hoje nós já fizemos uma série de reuniões, amanhã nós concluiremos, e eu tenho segurança absoluta, né? E é um empenho do presidente, é o nosso, é o da Caixa e é o do Banco do Brasil, a gente vai ver qual dos dois é melhor, e nós vamos conseguir realizar, e essa eu considero a minha última missão administrativa e política, não minha, mas do governo, para que a gente possa fazer em tempo as ações que decorrem de nós. Eu não tenho dúvida, esse é um momento importante para mim, porque recebi, durante esses 7 anos e pouco, de vocês toda a atenção, toda a consideração, toda a avaliação do trabalho feito, e é hora, né, de dizer que estamos próximos a cumprir a nossa missão, a cumprir com o nosso dever, e que Deus nos proteja a todos nós, que a gente possa continuar com a nossa fé e com a nossa energia, contribuindo cada vez mais com o nosso Estado. Eu quero agradecer muito também, Silvio, a você, nosso presidente da Assembleia.
e, ao dirigir a você, a todos os parlamentares, pela fidelidade, pela transparência, pela correção, pela ajuda num trabalho conjunto, que foram momentos muito difíceis. Então, minha homenagem a você que encerra teu mandato hoje, receba da minha parte um grande reconhecimento e gratidão pelo seu trabalho. E a esse guerreiro, né, o Aldo, que venceu todas as lutas, que com uma força e uma disposição pessoal, que uma fé inabalável, que uma força insuperável, que uma grandeza que o torna aqui, recebendo o aplauso de todos nós, continue a sua luta. E vamos continuar juntos, de mãos dadas. Eu acho que Santa Catarina precisa, o Brasil precisa da nossa maturidade, do nosso equilíbrio, exercício com prudência, com patriotismo, para que a gente consiga vencer desafios como esse. Eu acho que nós temos que estar, e estamos, eu tenho certeza que conseguiremos fazer, com o nosso idealismo e com o nosso trabalho, uma grande ponte da transição do Brasil que ficou velho, das práticas que precisam morrer, para um novo Brasil que nasce pela ação dos seus homens e mulheres que podem contribuir. E essa missão é nossa, de cada um de nós. Que Deus nos ajude para que a gente faça o melhor, faça bem feito e dê a esperança e a oportunidade a esse maravilhoso povo brasileiro e o nosso catarinense de forma especial. Deus proteja a todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Antes de finalizar, em nome do Parlamento e meu nome, governador, primeiro quero dizer que tive o privilégio de deixar a presidência, deputado Aldo Schneider. Eu já deixei a presidência acompanhado do governador. O meu gesto da presidência informal já foi praticado. Mas, governador, nós queremos reconhecer a sua liderança, o seu trabalho, juntamente com o vice-governador e toda a equipe de governo, porque se Santa Catarina está no patamar que está economicamente, politicamente, administrativamente, um Estado que está sendo reconhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, prova disso o reconhecimento que Vossa Excelência foi receber lá nos Estados Unidos. É bem verdade que as empresas, seja ela a indústria, o comércio, a agroindústria, a pecuária, o agricultor, todos fazem com que o Estado seja um Estado promissor. Mas também é verdade que nós temos que reconhecer que um Estado, ele pode ser diferente se tiver um líder diferente. E o poder público é a grande alavanca de motivar, de transmitir confiança para o ambiente de negócios e a oportunidade de trabalho. Sozinho não acontece. E é por essa e por outras razões que Santa Catarina, poderíamos citar aqui tantos exemplos. O maior produtor de proteínas, deputado Reno, nosso grande oeste, os nossos produtos industrializados, manufaturados, que não apenas para o Brasil, mas para fora do Brasil. Um Estado, como disse o governador, que quando chega meio de dezembro, janeiro, tem uma fonte de riqueza extraordinária que nem sempre nós reconhecemos, que é o nosso turismo, e que não é apenas o turismo da praia, em outras palavras, mas tantas atividades
turismo de negócio, turismo da gastronomia, da arquitetura, em tantos locais do nosso estado catarinense. E as decisões que foram tomadas por Vossa Excelência, juntamente com esse Parlamento, é que colocam Santa Catarina como bom exemplo. Então, em nome da Assembleia, em nosso nome, o nosso reconhecimento e também pela sua capacidade de se relacionar com o Parlamento. Não é simples, nos dias de hoje, diante da pressão, da demanda, das cobranças justas, mas às vezes incompreensíveis, porque cada um quer defender o seu lado e muitas vezes nós temos que olhar e tomar decisões para o conjunto das pessoas, sejam pessoas do setor público, do setor privado. Nós temos que olhar o conjunto de todas as pessoas do nosso estado, e isso tem sido feito pelos encaminhamentos de Vossa Excelência e também pelas decisões tomadas aqui na Assembleia. Dito isso, senhor governador, nós deixamos então instalada a 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, e a presidência agradece a presença das autoridades, com assento a esta mesa, e a todos que nos honraram com o seu comparecimento, e suspende a presente sessão pelo prazo de 10 minutos, lembrando os colegas deputados que não se ausentem, porque nós vamos dar sequência aos trabalhos, inclusive na minha renúncia, que farei em breve, e na eleição do primeiro vice-presidente. Então, dito isso, está suspenso por 10 minutos, e convido o deputado Mauro de Nadal e o deputado Milton Obos para que acompanhem o governador e as demais autoridades até o hall da nossa Assembleia. Muito obrigado. Está suspensa a sessão.